já parou para pensar que parecer grande ou pequeno pode ser só uma questão de ponto de vista? E que tudo isso pode ser feito sem usar nenhum programa de computador? A partir de agora, você vai saber como o artista holandês Maurits Escher, um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos, trabalhou conceitos da simetria e da geometria das transformações em suas obras, criando aquilo que a gente conhece como ilusão de ótica. Eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e vou levar você para conhecer o mundo mágico de Escher. O Escher, ao contrário do que muita gente acha, ele não era um matemático, um teórico. É muito difícil para um artista começar um quadro pela teoria. Ele vai colocar a sua emoção, vai colocar a sua vida na sua obra. E a partir daí ele consegue resgatar uma lógica. Se nós vemos esse quadro em que há um estudo muito grande, não só do micro para o macro, mas também da relação geométrica entre os quadrados e suas diagonais, a partir da diagonal do quadrado se estabelece uma simetria, né? Uma simetria que a partir da segunda divisão se divide de novo, que se divide de novo e assim por diante. O professor Roberto Pompeia fala sobre a forma como Escher usa os poliedros e os padrões geométricos em algumas de suas obras mais famosas. Uma das obras mais encantadoras do Escher é exatamente essa aqui, né, que se chama Metamorfose. Ela é incrível porque ela acontece em cima de uma base geométrica extremamente simples. Retas ortogonais que imediatamente são passadas para quadrados. Esses quadrados mostram a complementaridade entre claros e escuros, entre preto e branco. Depois ele pega os quadrados e transforma em imagens tridimensionais. Mesmo assim, nós não perdemos uma base plana por trás, né? A base dos losangos. Quadrados se transformando em losangos, viram o tabuleiro de xadrez, que ganham de uma forma espetacular a forma orgânica da vila onde o Escher morou, na Itália. No caso dessa obra, a gente pode ver a presença de dois eixos ortogonais fazendo o quadrado. A estrutura vai se condensando, vai chegando como se fosse um processo de perspectiva a um ponto de fuga central deste grande quadrado. Então essa estrutura na natureza se chamaria uma estrutura tetrâmera. Essa obra, por exemplo, ela é trímera. Ela se desenvolve a partir do triângulo, de três eixos, né? Vejam, saindo do centro, um eixo, outro eixo e outro eixo. Essa figura das cobras do Escher é muito encantadora. Ela é a base triangular, se bem que ela tem dois triângulos, um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Então as cabeças formam um triângulo, enquanto o centro do corpo da cobra forma outro triângulo que se contrapõe. Essa mistura desses dois triângulos formam uma figura hexagonal. A fita de Möbius é uma figura muito interessante. É uma figura que mistura frente e verso ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho essa fita aqui. Essa fita tem uma frente e um verso. Se eu fosse fechá-la de uma maneira tradicional, eu faria um anel aqui. Só que o que é exatamente a fita de Möbius? É exatamente a inversão dessa figura. Eu vou colocar a frente com o verso. Se você for fazer um risco pelo lado de fora, vamos chamar assim, e for continuar esse risco, ele num momento vai se tornar interno. Então as formiguinhas entram e saem sem ter que entrar e sem ter que sair. Assim como o Escher explorou a geometria plana, ele também explorou a geometria espacial. Uma das partes mais encantadoras da geometria espacial são exatamente os poliedros. A partir dos poliedros regulares, ele construiu uma geometria das suas obras. Aqui nós temos aqui a presença, né, de um poliedro vindo de uma figura
de um poliedro regular chamado icosaedro, que mostra como se organizam, né, esses triângulos a partir de uma estrutura pentagonal. Nós temos um pentágono aqui e 5 triângulos. Aqui nós temos a presença dos 5 poliedros regulares. O tetraedro, que se mistura com outro tetraedro. Depois a gente tem o cubo com o octaedro. Nós temos o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Nós temos o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. Essa gravura aqui do Escher é uma das mais famosas, exatamente por criar essa surpresa. Explorando a perspectiva, ele faz com que aquilo que está em cima pode estar embaixo e o que está embaixo pode estar em cima. Aqui nós temos um módulo que se repete, ora para cá, para lá, para cá, para lá. O que é interessante observar é que essa figura, em perspectiva, é uma figura plana. No entanto, a ilusão vem das espessuras que vão diminuindo. Então aqui tem uma espessura, aqui essa espessura diminui, aqui diminui, parecendo, dando a impressão de que ela subiu. Então, quando chega nesse nível, ela parece que está caindo de fato, né? A gente pode ver nesse desenho, que é um rascunho, a obra inversa que o Escher produziu para fazer litogravura. Como a litogravura é um carimbo, ela aparece ao contrário aqui. Essa gravura é muito interessante. A base inicial dela é uma malha quadrada. Essa malha quadrada recebe uma deformação que dá essa sensação espiralada. Em cima dos pontos deformados, dos quadrados deformados, ele constrói a deformação da arquitetura. Essa obra eu acho uma das melhores metáforas da obra do Escher. Ele mostra aqui, né, uma mão desenhando a outra, ou a mesma coisa, a complementaridade que existe na natureza, né, dos cheios, dos vazios, dos claros, dos escuros. Ele mostra também a complementaridade da posição geométrica espelhada e invertida, como se fosse aqui uma espécie de yin e yang. A exposição O Mundo Mágico de Escher conta com 92 gravuras, litografias e desenhos do artista holandês e fica em cartaz até o dia 17 de julho. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Todo conhecimento é uma grande construção e toda construção é inevitavelmente uma ordem. Só existe construção se for uma forma de ordenar as coisas. Portanto, o papel do professor de matemática é fundamental. É de mostrar o quanto é bonito, o quanto é bela toda essa ordem que é existente na natureza, no universo. A ordem do próprio conhecimento também é matemática.